A mão de obra foi a principal vantagem da Rússia sobre a Ucrânia durante toda a invasão. Para Putin, tudo se resume a números. Se a Rússia colocar mais recursos no campo de batalha, acabará desgastando a Ucrânia até que ela seja forçada a capitular. Essa é a teoria. Será que a Rússia só agora percebeu que essa teoria falha quando faltam soldados? No interior de Zaporíjia, as forças da Rússia estão vacilando. Isso se deve a problemas de efetivo, o que levou Putin à sua medida mais desesperada até agora. Ele não está enviando soldados para a linha de frente, ele está enviando cozinheiros. Em 12 de setembro, a Diretoria de Inteligência da Ucrânia, divulgou uma transmissão de rádio interceptada que revelou algo surpreendente sobre as forças russas. Lutando na frente de Ruliapólia, em Zaporíjia. Essas forças são bem mais fracas do que Putin quer que acreditem. Tão fracas, na verdade, que a Rússia agora, ironicamente, está sendo forçada a enviar até os cozinheiros do exército russo para a máquina de moer carne que Putin criou na Ucrânia. Segundo o Kiev Post, uma ligação interceptada entre um soldado russo e seu comandante revela detalhes sobre a atuação do exército russo em Ruliapólia. A ligação começa com o soldado praticamente implorando por ajuda, que ele provavelmente sabe que nunca virá. "Não consigo me mover, meus joelhos estão tão fracos que nem piso neles", diz o soldado no rádio. Não sabemos se esse soldado estava exausto ou se havia sido ferido nos combates contra as tropas da Ucrânia. Então, para o comandante russo do outro lado da linha, isso não importa. Ele responde com sarcasmo e desconsidera o soldado que deveria liderar. "E esqueceu onde está a nossa equipe de evacuação?" O comandante pergunta sarcasticamente, quase como se estivesse repreendendo uma criança travessa. "Você sugere que o comandante da companhia assuma o volante e vá te levar por aí. Entendi você corretamente?" Isso mostra a natureza insensível do comando no exército russo, evidente para quem conhece como a Rússia opera. A brutalidade faz parte do exército russo. Por isso não surpreende o descaso com um soldado ferido. O Centro de Análise de Políticas Europeias, SEPA, apontou em março de 2024 que a brutalidade e o comportamento estranho nas Forças Armadas russas não são anomalias. É aprovado pelo Kremlin, projetado para eliminar os fracos e existe desde os tempos do líder da era soviética, Iosif Stalin. Brutalidade, destruição e saque são essenciais na doutrina militar russa, diz o SIPA. Eles são pilar da doutrina militar russa há quase 2 séculos. Formuladores de políticas devem notar que potências revanchistas não seguem regras ocidentais. Eles desprezam não apenas o tabu contra guerras de agressão, mas também as regras pelas quais as guerras são travadas. Essas palavras mostram como a Rússia está disposta a ser brutal com quem a enfrenta. Grande parte dessa brutalidade é sofrida e incentivada pelas Forças Armadas russas. SIPA afirma que a história do Kremlin revela a disposição da Rússia em pagar seus soldados com o sangue dos povos conquistados. Mas, em troca, esses soldados devem se tornar as encarnações brutais da morte que a Rússia espera que eles sejam. Segundo o SIPA, soldados russos vêm de uma sociedade com altos índices de violência doméstica, assassinato e estupro conjugal, e onde a descriminalização da violência contra as mulheres criou gerações de homens que acreditam que a violência é sempre a resposta. Essa ênfase na brutalidade explica a natureza insensível do comandante russo na ligação vazada. Nas Forças Armadas da Rússia, não há lugar para quem é considerado fraco. O Kiev Independent destacou isso em um relatório de 1º de junho, onde afirmou que um grupo de soldados russos que havia sido recentemente capturado escolheu se render. Temiam mais os abusos já sofridos do que serem mantidos por captores ucranianos. O veículo destacou que a Rússia usa métodos de abuso semelhantes aos do Gulag para controlar e punir soldados considerados infratores. O exército russo tem até mesmo esquadrões inteiros de punição que existem para caçar soldados que recusam ordens, abusam do álcool ou simplesmente não são gostados por qualquer motivo por seus companheiros. Esses soldados são espancados e às vezes colocados em fossos de confinamento. Contamos tudo isso para te dar um contexto muito necessário às palavras de resposta dadas pelo comandante dos soldados russos. É assim que é a vida militar para os soldados comuns da Rússia. Eles só são valorizados pela utilidade, e qualquer doença ou ferimento vira motivo de abuso, não de ajuda. Mas o comandante não havia terminado. Quando o subordinado tentou responder, disse que não quis dizer que precisava ser resgatado. O homem do outro lado da linha perdeu a paciência e teve um acesso de raiva. Ele revelou informações que aumentaram a confiança dos combatentes ucranianos em Ruliapólia.
Mandaram você ir até certo ponto sozinho, e talvez te levem depois. Ninguém ficou, todos foram embora. Os cozinheiros já estão indo para a batalha, porque vocês não conseguem vencer, o comandante grita. Espera um pouco, os cozinheiros estão indo para a batalha. Se restava dúvida sobre ouvir essas palavras. O comandante russo, furioso, repreende os soldados e revela sem querer à diretoria de inteligência da Ucrânia a real situação das forças da Rússia em Guliai-Pole. Trouxeram cozinheiros e operadores de comunicação, que já foram mortos. Venham e levem também, cospe o comandante no rádio. É um desabafo cheio de palavrões, nascido da frustração e da cultura militar brutal da Rússia, mas também é uma revelação. Os cozinheiros estão fora da cozinha e morrendo na linha de frente. Na guerra da Ucrânia, a Rússia está desesperada, pelo menos em Ruliapola. Esta cidade não é uma das mais conhecidas na guerra da Ucrânia, porém, ela tem sido alvo das forças de Putin praticamente desde o início da invasão. Nas primeiras semanas, as forças russas avançaram mais ao sul do Oblast de Zaporizhia, onde fica Ruliapola, chegando perto da cidade. Lá, o avanço foi interrompido, com as linhas de frente se estabilizando logo ao sul de Ruliapola, em meados de 2022. Desde então, a Rússia tem atacado a cidade com força. Desde maio de 2022, Ruliapola sofre bombardeios quase diários, destruindo prédios residenciais, centros culturais e a maior parte da infraestrutura civil. Os piores momentos da campanha aparentemente incessante da Rússia para tomar Ruliapola incluem uma série de ataques aéreos e de artilharia em junho de 2022 que deveriam romper a linha defensiva da Ucrânia na cidade. Os ataques falharam e a Ucrânia recuperou parte do território próximo a Ruliapola ao revidar. Em janeiro de 2023, durante a trégua de Natal convocada por Putin, a Rússia quebrou o acordo ao lançar cerca de 230 projéteis de artilharia em Ruliapola. Após esse ataque, outra ofensiva fracassou, e os soldados russos foram novamente repelidos e estagnaram. A Rússia seguiu com ataques até meados de 2023, quando a Ucrânia iniciou uma contraofensiva para retomar Zaporizhia. A contraofensiva e os ataques russos a Ruliapola fracassaram, deixando a linha de frente ao sul da cidade em impasse. E assim tem sido para Ruliapola desde então. A Rússia continua bombardeando. Ocasionalmente lança um ataque que resulta na morte de todos os soldados enviados para a ofensiva. Lentamente, mas com certeza, a Rússia tem jogado seus soldados em um moedor de carne criado por ela mesma. De vez em quando, os bombardeios causam danos que realmente afetam profundamente. Em agosto de 2024, um ataque destruiu o museu local de Ruliapola. Apesar da tristeza da Ucrânia, ao ver o prédio queimado, as exposições do museu já haviam sido removidas há tempos. Ou seja, a vitória simbólica da Rússia foi muito menor do que poderia ter sido. Nada mudou em Ruliapola desde as primeiras semanas da invasão. Em abril, a TSNUA divulgou que cerca de 1.000 das 12.000 pessoas que já moraram em Ruliapola ainda vivem lá. Os que ficaram fazem de tudo para manter a cidade devastada limpa e habitável. O policial Vyacheslav Shaikho diz que a comunidade de Ruliapola se une para ajudar vulneráveis a evacuar. Ontem evacuamos uma jovem que morava aqui. Quando os bombardeios começaram, todos viram que tudo estava sendo destruído e precisavam sair. Vários idosos, avós e avós, saíram em massa, contou Shaikho à TSN. O problema é que Ruliapola é alvo da Rússia. Tem sido assim desde o início da guerra, e a longa defesa da cidade pela Ucrânia cobrou seu preço. Ruliapola resistiu, e seus defensores eliminaram vários soldados russos que tentavam tomar a cidade. Isso. Putin está desesperadamente convocando cozinheiros que nunca lutaram antes para irem para a batalha. Você pode imaginar o que acontece com esses cozinheiros? Assim como os demais que atacam Ruliapola, eles morrem. O Diretoria de Inteligência da Ucrânia rapidamente apontou o que ocorre agora em Ruliapola. Em publicação no site, revelou o conteúdo da ligação vazada. O Diretoria de Inteligência da Ucrânia afirmou que não só cozinheiros estão sendo enviados para lutar nos ataques russos à cidade. Motoristas, sinalizadores, operadores de drones e até mesmo pessoas gravemente doentes estão sendo retirados de seus postos ou leitos de hospital para correr de cabeça para o fogo ucraniano. Eles, com os cozinheiros, são bucha de canhão que Putin usa em uma última tentativa desesperada de conquistar a cidade que o ilude desde o início da invasão. Diretoria de Inteligência da Ucrânia resume bem a situação.
Tropas russas sofrem perdas graves por ações das forças ucranianas e por sua própria incompetência. E a campanha de mobilização não está trazendo os resultados esperados, diz o Diretoria de Inteligência da Ucrânia. Não trazer os resultados esperados é uma forma sutil de dizer que a última tentativa da Rússia de avançar sobre Ruliapola fracassou. Segundo a UNN, o último vazamento mostra que a Rússia está sem ideias para a cidade. Bombardeios, ataques aéreos e investidas terrestres falharam por anos. A Rússia agora lança tudo, até a pia da cozinha e seus operadores, em ataques de exaustão em massa, segundo a UNN, onde comandantes veem subordinados como descartáveis. A Ucrânia percebe tudo e está provocando ainda mais Putin com Ruliapola. A Diretoria de Inteligência da Ucrânia finaliza o post divulgando o teor da ligação vazada, com recado direto para Putin. A direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia relembra: soldados russos que não querem morrer em ataques suicidas ou por ordem de um comandante têm chance de salvar a vida. Escreva para o bot do projeto Quero Viver no Telegram e diga: isso é inteligente por parte da Ucrânia. A Diretoria de Inteligência da Ucrânia sabe que está falando com pessoas que não deveriam estar na linha de frente com essa parte final da sua declaração. Já falamos como a brutalidade das Forças Armadas russas fez muitos soldados se renderem antes. Agora, a Ucrânia está dando aos cozinheiros e a todos os outros que a Rússia enviou para lutar e morrer em Ruliapola uma saída. Rendam-se agora e sobrevivam. Essa tática da Ucrânia não é nova. Em novembro de 2022, a British Broadcasting Corporation noticiou a criação do projeto Quero Viver, que começou oficialmente em setembro de 2022. O projeto funciona essencialmente como uma linha direta que os soldados russos podem acessar pelo Telegram, em vez de pelo telefone, o que significa que há menos chance de serem pegos enquanto tentam se render. Nos 2 primeiros meses do programa, a Ucrânia recebeu 3.500 mensagens de militares russos ou familiares, revelando quantos enviados por Putin não queriam lutar por ele. Embora milhares tenham feito contato, a maioria nunca chega a se render oficialmente à Ucrânia através da linha direta. Em junho de 2024, o Defense Post divulgou que cerca de 300 soldados se renderam oficialmente em quase 2 anos de programa. É difícil explicar por que tantos soldados russos buscam informações, mas poucos realmente se rendem. Na maioria dos casos, a Ucrânia dificilmente consegue os soldados que desejam se render. Sobretudo se essas tropas estiverem atrás das linhas ou forem forçadas aos ataques suicidas de Putin antes de se render. Outros podem enviar suas mensagens em momentos de fraqueza, apenas para depois decidirem o contrário. É preferível ficar com o exército russo e arriscar morrer lutando do que ser pego tentando se render e enfrentar a punição depois. A promoção da linha direta pela Diretoria de Inteligência da Ucrânia, após a ligação vazada, revela 2 pontos. O programa Quero Viver continua ativo e a Ucrânia vê desejo de rendição em muitas forças de Putin. As inscrições seguem chegando. Até outubro de 2024, o Canal 13 informou que cerca de 40 mil soldados russos se inscreveram no programa Quero Viver. Embora a maioria nunca chegue a ser capturada pela Ucrânia, isso nos mostra que muito mais soldados russos do que se imagina querem fugir da guerra de Putin. Agora, aqueles em Ruliapola estão tendo essa oportunidade. Ficamos nos perguntando quantos dos cozinheiros e outros não combatentes que estão sendo forçados para a linha de frente vão aceitar a oferta da Ucrânia. Aqueles que não aceitarem simplesmente serão jogados na máquina de moer carne, contribuindo para um problema que está afetando as Forças Armadas da Rússia, muito além de Ruliapola. Esta única cidade nos mostra que a Rússia está lidando com um problema de falta de pessoal que está sendo mascarado pelos números oficiais divulgados pela própria Rússia. Inicialmente, nenhuma área da linha de frente deveria ser um problema para a Rússia devido ao alto recrutamento. Em 8 de setembro, o Kiev Independent revelou que a Rússia já recrutou 280 mil soldados contratados em 2025. Segundo a Diretoria de Inteligência da Ucrânia, os 280 mil indicam que o Kremlin já está adiantado na meta de recrutar 343 mil soldados até o fim de 2025. Esses soldados recebem pagamentos generosos e uma taxa única de adesão de cerca de $24 mil. Analisando melhor esses números, percebe-se o quanto Putin está desesperado.
O Defense Post comenta a revelação do Diretoria de Inteligência da Ucrânia em seu relatório e destaca que o vice-chefe VADIMSKI divulgou a informação. Uma grande parte dos 280 mil soldados está vindo de lugares de onde um exército típico não gostaria que seus soldados viessem. Cerca de 25% desse número hoje são pessoas que estão presas sob investigação e contra as quais foram iniciadas acusações criminais, revelou Skibitsky. Ele destacou que cerca de 1.200 soldados norte-coreanos chegarão em breve, parte de um total de 6 mil. E que há soldados de outros países assinando contratos com os militares russos, atuando essencialmente como mercenários sob o comando da Rússia. Esses números mostram duas coisas importantes. Primeiro, a Rússia está recrutando tão intensamente, não porque as pessoas querem lutar na guerra de Putin, mas porque a Rússia está perdendo muitos soldados. O que ocorre em Ruliapola mostra isso. Se a Rússia tivesse efetivo suficiente, cozinheiros não estariam na linha de frente, o que amplia o impacto na guerra. O Ministério das Finanças da Ucrânia informa que a Rússia perdeu mais de 109 milhões de soldados mortos, feridos ou capturados até 15 de setembro, mostrando um dos motivos pelos quais a Rússia está recrutando de onde puder. Muitos soldados das Forças Armadas do início da invasão de Putin já não estão presentes. E a Rússia está desesperadamente tentando preencher as lacunas que criou com qualquer pessoa disponível. Segundo, pense nas pessoas que agora estão lutando na linha de frente, além dos cozinheiros e motoristas que estão pegando em armas em vez de trabalhar. Há criminosos, soldados norte-coreanos enviados à Rússia por seu líder ditatorial e soldados estrangeiros que estão mais interessados no pagamento do que em qualquer outra coisa. Putin sabe que muitos russos não acreditam no que ele tenta fazer. É por isso que dezenas de milhares estão tentando se render à Ucrânia e também por isso que Putin está se esforçando tanto para evitar a mobilização. Volte sua mente para setembro de 2022. Naquele mês, Putin anunciou uma mobilização parcial na Rússia, que forçou cerca de 30 mil russos ao serviço militar, segundo o New York Times. Até na Rússia, sob forte controle estatal, a medida gerou protestos em massa. A Rússia deteve ao menos 1.252 pessoas em 38 cidades por protestos após a mobilização parcial. A mensagem era clara. Os russos podem apoiar Putin, mas não querem morrer obrigados em sua guerra. Agora, 3 anos depois, as lembranças desses protestos vão assombrar o líder da Rússia. A guerra iniciada por ele já dura mais do que esperava e custou centenas de milhares de vidas. Se mobilizasse agora, os protestos de 2022 na Rússia pareceriam pequenos diante dos de 2025. Putin sabe que seu povo não aceitaria a mobilização. É por isso que o líder da Rússia está tão desesperado. Por isso, ele oferece contratos altos e salários bem acima da média russa, prejudicando a economia do país. Por isso, ele recruta muitos criminosos da Rússia, enviando à Ucrânia pessoas perigosas que outros exércitos não confiariam. O medo de mobilizar do Putin é o motivo pelo qual ele está recebendo soldados da Coreia do Norte, que é uma das poucas nações ainda mais párias globais do que a Rússia. Esse medo faz cozinheiros lutarem na linha de frente na Ucrânia, preferem enviá-los à morte e adiar a mobilização. Admite-se que a estratégia de Putin de sangrar a Ucrânia prejudicou a Rússia tanto quanto, ou até mais, do que a própria Ucrânia. Em Juliapola, a ofensiva russa parece perto do fim, resultando em tempos e medidas desesperadas. Mesmo assim, Putin ignora esse fato. A Rússia começa a usar contra outra nação uma linguagem parecida com a usada antes da invasão da Ucrânia. É a maior ironia. A Rússia acusa a Finlândia de planos de invasão enquanto aumenta a retórica para preparar o terreno para uma futura invasão. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no programa militar para acompanhar as últimas novidades sobre a guerra na Ucrânia. E obrigado, como sempre, por assistir.